Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na Rede TV. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O Ministério Público Federal paralisou a pavimentação de uma estrada no Paraná e o motivo foi a descoberta de fósseis de animais mais antigos do que os dinossauros. O governo do Paraná concedeu a licença ambiental no ano passado, autorizando a pavimentação de uma rodovia que liga Irati até São Mateus do Sul. No entanto, o Ministério Público identificou uma irregularidade nos documentos, revelando que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não foi consultado, de forma que a proteção e fiscalização de bens culturais, históricos e arquitetônicos ficassem de fora do planejamento da obra. Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem classificou o empreendimento como nível 3 de risco, por apresentar média e alta interferência sobre as condições do solo. Por conta disso, a pavimentação foi barrada e a licença será reformulada de acordo com a legislação, respeitando os trâmites exigidos para garantir a retomada dos serviços e a elaboração de alternativas para a execução da obra. O Ministério Público Federal afirmou que a pavimentação atravessaria a área paleontóloga e apontou o risco de dano ambiental e arqueológico. No entanto, mais da metade da obra já havia sido realizada. A região de Irati abriga uma antiga pedreira, conhecida por abrigar fósseis de répteis aquáticos, que habitavam a região há mais de 200 milhões de anos. Trabalhadores encontraram o fóssil da espécie de lagarto aquático conhecida como Mesosaurus brasiliensis, que ajudaram a comprovar a teoria de que o planeta Terra foi um supercontinente chamado de Pangeia. Segundo pesquisadores da Universidade Estadual do Centro-Oeste, os fósseis desses animais foram encontrados na América e na África, reforçando a teoria de que os continentes eram próximos e se afastaram ao longo de milhões de anos. O Parlamento de Portugal aprovou recentemente uma reforma da Lei da Nacionalidade, que endurece os critérios para estrangeiros obterem a cidadania portuguesa. A proposta ainda precisa ser promulgada antes de entrar em vigor. De acordo com as novas regras, brasileiros cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa e europeus deverão comprovar pelo menos 7 anos de residência legal em Portugal para solicitar a nacionalidade. Antes, o prazo era de 5 anos. Para outros estrangeiros, o tempo mínimo passa a ser de 10 anos. A nova lei também exige comprovação de conhecimento da língua, cultura, história e símbolos nacionais por meio de um teste ou certificado oficial. O registro de crianças nascidas em Portugal ficou mais restrito. Anteriormente, bastava que um dos pais vivesse legalmente no país há 1 ano. Agora, o período necessário passa a ser de 5 anos. Além disso, os candidatos à nacionalidade terão de comprovar ligação efetiva à comunidade nacional, requisito que pode ser demonstrado por integração social e cultural em Portugal. A proposta foi apresentada pela coligação de centro-direita Aliança Democrática e passou por diversas rodadas de negociação. Um artigo que previa a perda de nacionalidade por condenação em crimes graves chegou a constar na versão inicial, mas foi retirado do texto final. A aprovação ocorre em meio a um endurecimento mais amplo das políticas migratórias em Portugal. No fim de setembro, o Parlamento também aprovou uma nova versão da chamada Lei dos Estrangeiros, publicada no Diário da República em 22 de outubro e que está em vigor desde o dia 23. A norma define o novo regime jurídico de entrada, permanência e afastamento de estrangeiros do território português, impactando especialmente os brasileiros, que formam a maior comunidade imigrante do país. E de cada 100 jovens, apenas 15 conseguem concluir o ensino médio na idade certa e com o aprendizado esperado. Desde a pandemia do Covid-19, o Brasil não conseguiu evoluir na área educacional. Os dados do Índice de Inclusão Educacional mostraram que o Brasil falha tanto em garantir que os jovens estudem na idade certa, quanto em assegurar que eles aprendam o mínimo esperado nas matérias de português e matemática. O ideal é que o jovem termine o ensino médio aos 17 ou 18 anos. O indicador foi calculado com o cruzamento de dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, do Censo Escolar e da PNAD contínua. O estado com melhor desempenho do país foi o Paraná, mas ainda assim conseguiu garantir que apenas 1/5 dos jovens se formem na idade adequada e com a aprendizagem mínima esperada.
Os resultados mostraram que o Brasil seguia melhorando em termos de inclusão e aprendizagem, mas a evolução foi perdida após a pandemia de Covid-19 e o fechamento das escolas. Os estados que iam bem antes do isolamento social ainda foram os melhores depois do retorno às vidas comuns. O Amapá foi o pior estado, com apenas 5,6% dos jovens terminando o ensino médio na idade correta. O melhor ano foi em 2019 e o pior foi em 2015, o primeiro do índice. Na época, apenas 9 de cada 100 concluíam ensino médio entre 17 e 18 anos, e com aprendizado esperado em português e matemática. As regras para o saque aniversário do FGTS mudaram. Com isso, o empréstimo será limitado entre R$ 100 e R$ 500 em 5 parcelas até novembro do ano que vem, totalizando R$ 2.500. O FGTS é um fundo que protege o trabalhador em caso de demissão. E o saque aniversário é uma modalidade criada em 2019, que antecipa parte do valor ao trabalhador. O Ministério do Trabalho e Emprego estima que mais de 84 bilhões de reais vão sair do FGTS para instituições financeiras e serão repassados aos trabalhadores até 2030. Atualmente, a maioria dos brasileiros que aderem ao saque aniversário ganham até 4 salários mínimos. No entanto, o Conselho Curador do FGTS aprovou a alteração das regras para empréstimos ligados à modalidade. A antecipação dos valores ficará limitada a até 5 anos, com parcelas de até R$ 500 por ano, totalizando R$ 2.500. O empréstimo de forma imediata também foi alterado. Agora, o trabalhador terá um prazo de 90 dias para fazer a antecipação após optar pela modalidade. As limitações incluem também a quantidade de operações, que será apenas uma por ano, com valor mínimo de R$ 100 de antecipação do saque. Segundo o Ministério do Trabalho, a mudança tem como objetivo evitar abusos contra o trabalhador, que contrata empréstimos para antecipar o saque aniversário pagando juros. O argumento é que o dinheiro do FGTS deve ir direto para o trabalhador e não para o sistema financeiro. O uso do saldo como garantia de empréstimos tem levado muitos brasileiros a situações de vulnerabilidade em casos de demissão. Atualmente, mais de 21 milhões de trabalhadores aderiram ao saque aniversário, o equivalente a 51% das contas ativas. Deste número, cerca de 70% já realizaram operações de antecipação. Segundo a Associação Nacional das Empresas Correspondentes Bancárias, a estimativa é de uma queda brusca de 93% no volume de crédito antecipado após a implementação das novas medidas. Atualmente, o setor movimenta mais de 2 bilhões de reais por mês, mas o número deve cair para 187 milhões de reais em 2026 e 160 milhões de reais em 2027. E o desemprego em setembro repetiu a mínima histórica. Segundo o IBGE, o resultado manteve o mesmo percentual do trimestre encerrado em agosto, quando a taxa de desocupação atingiu o menor nível da série iniciada em 2012. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre móvel encerrado em setembro. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, o índice se manteve estável em relação ao trimestre encerrado em agosto, quando o desemprego já havia atingido o menor patamar da série histórica. E, no mesmo período de 2024, a taxa de desemprego era de 6,4%, ou seja, 0,8 ponto percentual maior. Ao todo, 6.045.000 pessoas estavam sem emprego no país. Esse é o menor número já registrado na série histórica que começou em 2012. O resultado representa uma queda de 209 mil em relação ao trimestre anterior e de 809 mil na comparação com o mesmo período do ano passado. O número de empregados no setor privado foi recorde da série histórica, com 52.700.000 pessoas ocupadas. E os empregados, com carteira assinada, bateu novo recorde, chegando a 39.200.000. O rendimento real habitual também registrou recorde, R$ 3.507. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e te desejo um ótimo domingo. Até mais!